Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Voltando a trazer análises aqui do Campeonato Brasileiro e hoje trazendo um jogo que começou às 7h30 dessa quarta-feira. Já tô até meio perdido nos dias aí. A rodada brasileira no meio da semana, não teve jogo ontem na terça, só começou hoje a rodada 21 na quarta. Jogo entre Internacional e Flamengo, 1-1. Rapaz, sempre que eu trago análise aqui pra vocês, normalmente é 1-1, normalmente é um empate, né? Rapaz, que coisa, né? Eu acho que eu que sou pé frio. Trazendo essa análise aí breve e desse jogo, Internacional e Flamengo, não sei vocês, mas diante das análises que eu fiz e anotei algumas coisas aqui prévias ao jogo, imaginei que o cenário ia ser um pouco diferente. Imaginei que teríamos aí, mesmo jogando no Beira-Rio, na casa do Inter, imaginei que a gente teria um domínio maior do Flamengo, que o Flamengo iria propor o jogo de uma maneira mais efetiva, que o Flamengo iria realmente se colocar à frente, não no placar, porque isso aí depende de muitas coisas. Fazer gol não depende de muitas coisas, mas o comportamento dentro de campo. E o que a gente viu muito foi o Inter muito aguerrido, o Inter percebendo que precisava mudar o cenário. O Inter muito breve a gente falar de classificação agora, mas o Inter está numa situação de classificação muito complicada, somos poucos pontos até agora. O Inter não está bem nessa temporada, vinha de 4 derrotas seguidas e 2 derrotas no pós-Copa, então é um time que precisava sim mudar. O Beira-Rio, tanto é que a gente vê isso muito comum aqui nos estádios do Brasil, quando o time não vai bem, o estádio não está cheio. E hoje o Beira-Rio estava vazio, cara, dava para ver. Antes de começar, no início da transmissão, né, na TV. E é isso, o Flamengo tiveram algumas peças ali que realmente eu acho que não renderam, que podem render. Acredito que também o sistema defensivo do Inter foi muito bem posto, muito bem colocado. Então o Inter hoje, acredito que não é nem que o Flamengo esteja abaixo, ou que fez um jogo abaixo, é que o Inter fez um jogo muito bem. O Inter atacou quando tinha que atacar, aproveitou a chance que teve. No gol do Inter tem uma falha, entre aspas, aí do Jorginho no domínio, né? E tudo isso poderia mudar ali a questão da chance que o Internacional aproveitou após o chute do Carboneiro. Então depois teve aí, tava pegando o nome aqui do jogador, galera, desculpa, é muito nome de jogador, então às vezes eu tenho que abaixar minha cabeça aqui e olhar a minha colinha aqui que eu fiz. Teve o chute do Carboneiro, que o Rossi defende, volta no Vitinho, né? Na verdade volta no Jorginho, o Jorginho domina um pouco errado e a bola acaba saindo e vai pro Vitinho, jogador do Internacional, que faz o gol. A partir dali, sim, o Flamengo propôs mais o jogo, o Flamengo tomou a iniciativa, tomou as rédeas do jogo, foi pra cima. Mas, assim, na questão aí que eu falei, o Internacional muito bem, defensivamente. Então o Flamengo criou, mas o Flamengo não criou como cria nos outros jogos, como a maioria, como 99% dos adversários, porque a gente sabe o poder ofensivo do Flamengo. E para parar um ataque como esse é muito complicado. E o Internacional, acho que hoje foi muito bem, muito bem. No segundo tempo aí acontece o gol do Flamengo de empate, mas assim, num bate e rebate, é numa situação, um gol chorado mesmo. Então é uma situação assim que o Flamengo criou mais, que o Internacional foi muito bem defensivamente. Quando eu falo que me surpreendeu, é justamente isso, porque estou mais acostumado a ver o Flamengo jogar, mas o Internacional, confesso que há um tempo que eu não vejo jogar. Inclusive, desde que eu passei a trazer aqui as análises, Internacional e São Paulo eram clubes que estava faltando eu trazer aqui análise de jogos assistidos, né? Então, o Internacional realmente eu não acompanho há muito tempo. Olhando as estatísticas, tabela de classificação, olhando números de gols, vitórias no campeonato, tudo isso, realmente me surpreendeu por isso, essa postura em campo. Mas sim, uma postura de que o Inter precisava vencer, precisava dar uma resposta para a sua torcida, precisava reagir, precisava... E olha que a gente está falando de um empate, que não é bom para o Internacional, a nível de tabela de classificação, a nível de somar pontos, não é bom. Não é bom para o Flamengo também, porque está atrás do Palmeiras aí, rodada após rodada. É claro que está muito cedo. De novo, a gente falando de classificação porque é algo que é por osmose a gente fala. Mas está muito cedo, realmente. Mas então qualquer ponto que perca realmente é algo que pode fazer falta lá na frente, principalmente o Flamengo, que visa o título do Campeonato Brasileiro. É o atual campeão e está atrás do Palmeiras e busca o Palmeiras.
Além disso, tiveram outros dados que eu trouxe aqui, aí vou novamente abaixar minha cabeça aqui para trazer para vocês algumas informações. No confronto direto, o Flamengo não perdia 8 jogos e o Internacional sofreu gol nos últimos 7 jogos. Continua que essa estatística vai perdurar por mais tempo aí, né? Se cumpriu tudo isso. O Flamengo não perdeu e o Internacional tomou gol. Mas eu aposto que a postura que o Internacional teve hoje nesse jogo não foram iguais às outras nos outros jogos contra o Flamengo. O Internacional por muitas vezes propôs o jogo, por muitas vezes esteve incomodando o Flamengo, causando perigo ao Flamengo mesmo, chegando, e perdeu algumas oportunidades também. E aí eu quero deixar o destaque aqui ao Alan Patrick, que muitas vezes, como centroavante, claro que revezava ali com o ponta do Internacional, de novo, vou pegar o nome dele aqui, perdão. O Carboneiro, o Carboneiro, isso, perdão, gente. E olha que eu falei dele o jogo todo aqui, tava elogiando. O Carboneiro e o Alan Patrick às vezes revezavam ali quem era o centroavante, quem era o falso 9, né, esse jogador que foi um pouco mais recuado, mas o Alan Patrick por muitas vezes foi 9 e 10. E foi um jogador que defensivamente ajudou muito o Internacional, voltava para marcar, roubava a bola, construía a jogada. Então eu realmente queria deixar aqui, tem que deixar, quando a gente vai fazer, e não só eu, todo mundo que for fazer análise desse jogo tem que trazer essa ressalva para o Alan Patrick, que é um jogador que tem uma idade avançada, mas que realmente hoje ele foi muito bem. Digo hoje porque eu estou acompanhando o jogo de hoje. O Carboneiro também queria deixar outro destaque aqui. Queria deixar o destaque na equipe do Flamengo para o Rossi. Hoje foi muito bem. É um goleiro que o Flamengo tem todas as posições, é muito bem. E no gol não é diferente. É um goleiro que passa segurança, um goleiro que está ali nos momentos que o Flamengo precisa. Um jogo como esse, no Beira-Rio, por mais que a situação, de novo, de tabela seja diferente totalmente, sejam realidades totalmente diferentes hoje, Flamengo Internacional, o Flamengo hoje soube sofrer e não perdeu o jogo e quase vira no finalzinho. Então muito disso porque tem um goleiro que ajuda o time. O Nico de la Cruz, quando entrou, também entrou muito bem. Hoje o Bruno Henrique não achei que entrou muito bem, né? Entrou no lugar do Carrascal, mas realmente não percebi digamos, essa mudança tanto assim. O Emerson Royal também entrou muito bem no lugar do Alexandro. O Nico de la Cruz, quando ele entrou no lugar do Jorginho, ele trouxe... Foi aí que o Flamengo passou a pressionar mesmo. Pressionar, que quase saiu o segundo gol. Aí o Flamengo nessa altura já tinha empatado o jogo, tá bom? Entra o de la Cruz e traz características que o Jorginho não traz, que é uma característica mais contida, mais defensiva, no jogo ali mais apoiado, o jogo toque de lado e tal. O Nico de la Cruz traz esse jogo mais ousado, o drible, um passe de 20 metros. E isso fez toda a diferença no jogo. Acho que o Leonardo Jardim mexeu quando tinha que mexer, entrou também com um time muito bom para aquela situação. Defensivamente também, o Flamengo se portou muito bem, porque o Inter atacou muito e o Flamengo, como falei aqui, ofensivamente a gente sabe a potência que é, e defensivamente hoje se mostrou muito bem. E no campeonato a longo prazo é isso, não tem muito o que falar, o que cobrar do Flamengo também. O campeonato a longo prazo vai ter partidas em que, de novo, precisa sofrer, precisa passar por situações como essa. Então é isso. Tem jogos que você assim, estão falando de dois times gigantes aí, gente. Estamos falando do Internacional também, que é um time forte, que apesar de não estar vivendo um bom momento, é um time muito bom e que hoje mostrou suas armas e precisava mostrar, porque precisava dessa resposta. Novamente, num campeonato como esse, não dá para vencer só... Não vou citar o nome de times aqui, mas não dá para ganhar só daquela galera que a gente está acostumada, que sabe que praticamente são 3 pontos quando o time enfrenta. Tem que também mostrar essa potência e jogar de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, enfim, com o Fluminense. E é isso. Tem que ser assim. Porque a cada ponto somado faz uma diferença absurda. E o Internacional vai perceber que esse ponto vai fazer muita diferença. Muito provavelmente vai fazer muita diferença no final do campeonato. Enfim, o jogo foi basicamente isso. Aí teve o gol do Samuel Lino, como eu falei, numa jogada bem
chorada mesmo, o gol do Flamengo saiu assim, isso é um mérito de novo para a defesa do Inter, que foi muito bem. Não deu espaço para o ataque do Flamengo. De novo, gostaria de ressaltar aqui a importância do Carboneiro, como ele cria jogada, como ele desafoga o time do Internacional. Muitas vezes eu achei que eu estava assistindo o jogo do Real Madrid, que eu estava vendo o Vinícius Júnior. Absurdo, Carboneiro, muito bom de bola esse cara. É isso, o Flamengo teve esse repertório ofensivo de peças decisivas, mas por certo momento também, muitos lances, muitas jogadas, faltou esse último passe. Faltou esse realmente, talvez deixar o Pedro na cara do gol, faltou esse último passe mesmo. O Flamengo, a gente sabe o poder ofensivo que tem, a qualidade que tem, e o Flamengo chega de todos os lados, gente. A gente viu o jogo, o Internacional para chegar era uma jogada bem ensaiada, era uma jogada bem ali debatida, brigada, e o Flamengo chega com mais facilidade, porque tem um poder técnico, uma qualidade técnica, um poder ofensivo muito forte. Mas hoje faltou esse último passe no jogo do Flamengo, para quem sabe aí poder até sair na frente antes do gol. O gol veio sair do Internacional aos 27 minutos. É verdade que até aí só o Inter tinha criado oportunidades, mas após isso o Flamengo criou também chance e teve chances de criar. É por isso que eu digo que faltou esse último passe. Como faltou esse último passe, não criou chance. O Flamengo criou chance, mas em muitas jogadas faltou esse último passe. Então, no caso, não criou tanta chance como poderia. É sobre isso mesmo que eu tô aqui falando. Mas teve essa criação limitada muito por conta dessa ótima atuação defensiva do Internacional. Eu acho que daqui pra frente não dá pra tirar muita coisa desse jogo. Como eu falei, são jogos que vão acontecer isso. Vai ter vez que o Internacional vai ter muito bem postado, um time vai ter muito bem postado e que o outro não vai poder fazer gol, e vice-versa, e vai ter um dia que não vai dar nada certo, que vai fazer gol, que não vai, e acontece, é isso. Acho que não dá muito pra tirar muita coisa daí não desse jogo. É um jogo que foi um jogo equilibrado, foi um jogo que o Internacional teve um momento que atacou, o Flamengo teve um momento que atacou, então foi um jogo assim bem equilibrado mesmo. E é isso. Eu acho que as defesas se destacaram mais do que o ataque. As defesas se destacaram mais. Sistema defensivo das duas equipes. E eu acho que o Flamengo precisava também ser testado defensivamente, e aprovado. O Flamengo hoje foi muito bem também defensivamente, a gente precisa falar sobre isso. Muitos só cobram ofensivamente o Flamengo. E vão falar provavelmente de algumas chances que foram perdidas. A torcida do Internacional aplaudiu o time e gostei de ver, é isso mesmo. O time foi muito bem, apesar de não ter o retrospecto aí ultimamente muito bom, mas é isso, faz parte. E quem sabe esse jogo sirva para ser uma virada de chave no Internacional. Ficou claro que o desempenho do Inter pode ser melhor do que vinha sendo nessa temporada. Então é isso, 1-1, Flamengo Internacional, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Rodada check. Check não, porque ainda falta muito jogo para acontecer, né? Mas esse foi o primeiro jogo da rodada. Rodada check não, tá? Rodada aberta, nada de check ainda. E é isso, rapaziada. Acompanha a gente aqui no YouTube, lá no Instagram, TikTok. E é isso aí. Tamo junto, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.